e eu, sem querer, soltei uma gargalhada. Fiquei, meu Deus! Eu estava sentada, passando muito mal. Oi, seja muito bem-vindo ao quadro Relatos Flix, este quadro onde você manda a sua história e eu conto ela aqui pra todo mundo. Por isso, se você quiser que a sua história seja contada aqui, as informações vão aparecer aqui embaixo e elas também aparecem entre um relato e outro. E lembrando que também tem na descrição, viu? Muito obrigada por você que tá mandando a história aqui pra gente. Um grande beijo e bora pra esse relato. Pedi uma comprovação e ela veio. Oi, Pérola, tudo bem? Me chamo Kátia. Beijos, Kátia! Obrigada! Vou compartilhar com você a minha experiência com o espiritual. Sempre acreditei que houvesse algo além do físico, mas não sabia nada além disso. Foi quando, pela dor, fui convidada a conhecer o kardecismo cruzado. Lá, já na primeira sessão, me disseram que eu era médium e que tinha a companhia de uma moça linda. Apesar de acreditar que existia algo, não deixava de ter medo. Risos. A partir daí, comecei a estudar a doutrina e conhecer muitas coisas. Participava das sessões, porém nunca incorporei. Até que conheci a Umbanda, onde confirmaram que eu realmente era médium e tinha aquela bela moça. Comecei a frequentar a Umbanda, nos dias que podia, devido à minha profissão e à distância, que é um pouco grande. Entrei para a corrente já faz 3 anos e até hoje não tive o prazer de ter uma incorporação deles. Mas tudo bem, talvez não seja a hora. Há uns 2 anos mais ou menos, eu e meu esposo decidimos fazer um consórcio residencial. Sempre achei isso meio enrolado e relutei um pouco no começo. Porém fizemos. Para minha surpresa, fui sorteada no mês seguinte pela loteria. Que sorte, amiga! Não precisamos dar lance, acredita? Pensamos então em que logo estaremos na nossa tão sonhada casa. Doce engano, Pérola. Ai, mancada, balde de água fria de novo. Se passou 1 ano e meio e nada de conseguir comprar. Sempre tinha algo que atrapalhava a compra. Tínhamos uns 3 imóveis e os processos sempre muito longos. Eu já estava mega irritada, pagando aluguel e com o consórcio e nada dava certo. E já estava para cancelar, caso este último imóvel não desse certo. Até que um dia, uma amiga minha, médium, e eu fomos ao centro kardecista, onde comentei lá em cima. Lá, ela recebeu a minha moça e durante a conversa eu falei da casa. Ela não me garantiu que fosse dar certo a compra dessa casa, mas pediu 3 moedas e me disse para usá-las para comprar pão e dá-lo a algum morador de rua, mesmo que a resposta sobre a compra da casa fosse negativa. Eu fiquei muito triste, queria muito uma resposta positiva, porque eu não iria conseguir mais continuar pagando o aluguel e o consórcio junto. Guardei as moedas. Não sei ao certo se foi em 1 ou 2 meses depois. O que importa é que a casa saiu. Ainda com muitos empecilhos, sim, Pérola, mas saiu. Não me esquecia das moedas, mas falei que só iria fazer o combinado quando estivesse morando lá dentro. Eu queria comprar uma quantidade maior de pão, fazer algo melhor. Mas acordei com aquilo na cabeça, fiquei relutando, até a hora de sair para o trabalho. Já em cima da hora, quase atrasada para ir trabalhar, voltei, peguei as moedas, passei numa padaria e comprei algo mais reforçado do que o que ela havia pedido. E fui trabalhar. No percurso, fui pedindo para me confirmar se era ela que pedia ou eram coisas da minha cabeça. Que colocasse um morador de rua na minha frente numa determinada parte em que eu desceria do ônibus. Daí pensei, ali tem muitos assim. Apesar de mentalizar ele cruzando o meu caminho antes que eu entrasse no metrô, daí pensei melhor. Pensei, coloque uma mulher com uma criança no colo, daí terei certeza que é você falando comigo. Ai, gente, eu tô vendo a criança já. Desci no ponto como de costume, Pérola, e segui adiante. Certa de que não aconteceria como pedi, já estava à procura de algum morador de rua que estivesse ali mesmo. Quando, para minha surpresa, poucos passos de subir a escada rolante, me aparece um homem com uma criança no colo e me pediu ajuda. Ela não obedece, vê? Que ela faz assim, não, peraí, você tá exigente demais. Não, eu vou fazer do jeito que eu quero, tem que ser mulher não. Vai um homem com a criança meio termo, tá tudo certo. Pérola, senti uma felicidade tão grande e na hora dei um sorriso de canto de boca que ficou escondido pela máscara. Eu entreguei dizendo, foi Padilha quem deu, que Deus te abençoe. E saí arrepiada, feliz e muito grata. Essa mulher que é muito viva em meus caminhos, mesmo antes de saber da existência dela na minha vida. Como sei o nome dela, já que nunca incorporei?
Foi-me dito num jogo de búzios, e ela confirmou quando incorporou na minha amiga. Ah, você não acredita, moro num condomínio. E a minha casa, acredita, fica no meio de uma encruzilhada em T, pérola, risos. Laroia Maria Padilha das Sete Encruzilhadas. Amo muito minha guardiã, que mãe Oiá e Padilha me abençoem sempre. Axé. Obrigada! Ai, eu amo as histórias. Oi, Pérola, tudo bem? Me chamo Igor, tenho 14 anos de idade e hoje vim contar 3 relatos. Espero que você goste. Obrigada, Igor! O primeiro relato dele se chama A Aparição da Pombagira. Quando eu tinha uns 12 anos de idade, fiquei sabendo que a minha tia era de um terreiro de candomblé. E fiquei muito curioso para saber o que era, o que eles faziam, no que acreditavam e muito mais. Então, eu assistia uns vídeos de gira e gostava muito quando minha tia falava sobre as entidades. Achava muito legal e interessante, principalmente quando era sobre a entidade da esquerda. Então, um dia, resolvi perguntar para ela como fazia para saber quem era a minha pombagira. Ela falou que não era nada complicado, que eu poderia simplesmente falar com ela por pensamento, que era só eu ter fé que ela me escutaria. Então, eu comecei a falar com ela. Super apoia aí o que sua tia falou. Tá super perfeito. Então, eu comecei a falar com ela. Em pensamento, no caso. Quando eu estava na escola, antes de dormir, assim que acordava, então teve um dia que eu estava em casa com o meu tio. Quando eu comecei a sentir um cheiro forte, doce, parecia ser um cheiro de rosas, mas nem liguei. Então, depois de um tempo, quando completei meus 13 anos de idade, comecei a estudar sobre bruxaria natural e desenvolvi alguns dons. Sonhava com coisas que não tinham acontecido, mas no futuro aconteciam. Recebia sinais por sonhos e coisas desse tipo. Então, uma vez, quando eu estava dormindo, senti como se algo falasse para eu acordar. Assim que abri os olhos, na minha frente tinha uma mulher. Ela era negra, tinha os cabelos escuros e um longo vestido preto e vermelho. Parecia ter aqueles apetrechos meio ciganos, sabe? Eu não sabia o que fazer ou falar. Ela estava parada na minha frente sem reação também. Sentia que ela queria falar algo, mas fiquei tão assustado que chamei minha mãe. Minha voz quase não saía. Ô, pessoa indecisa, hein? Aí a pombagira depois fica assim, ó, filha, criatura, você tem que se decidir, ou você quer ou você não quer. Você me chama daí quando eu falo, eu movo o mundo pra aparecer pra você se arrepender agora. Chamei a minha mãe. A minha voz quase não saía. Então a minha mãe respondeu, o que foi, menino? Eu, ainda sem reação, simplesmente disse, nada não, tive apenas um sonho. Fui olhar no meu celular que horas eram, e eram 3 horas da madrugada. Horário propício. Até hoje, não sei se era uma pombagira, uma cigana ou um espírito se passando por uma entidade. Ah, eu acho que era pombagira. Se você, deixa aqui nos comentários, você não acha que era pombagira também? Porque senão ia ter acontecido algumas coisas talvez ruins se fosse algum outro espírito. O segundo relato dele se chama O Sonho com a Pombagira. Como eu disse no relato anterior, eu tinha uma fascinação enorme pelas entidades da esquerda, em especial as pombagiras, mas acabei deixando isso de lado por um tempo. Neste ano de 2021, essa fascinação voltou. Então, em uma noite, sonhei com uma pombagira. E o sonho era mais ou menos assim. Eu estava em casa e era de noite. Estava com a minha mãe, tias e minhas 2 priminhas. Uma delas estava estranha. Estava com um vestido longo e preto, com uma maquiagem muito escura. Sabia que quem estava ali não era minha prima. Então, saí com ela e a minha outra prima. Era de madrugada e a gente estava indo para a rua. A rua onde moro é uma encruzilhada. A gente ia para o lado esquerdo da rua. Andávamos pela calçada e encontrávamos um único bar aberto. Era cheio de homens velhos e tinha uma mulher no balcão. Parecia que estava nos esperando. Entregava uma bebida para minha prima, que nem chegou a beber. Eu não sabia por que eu estava acompanhando ela, não entendia nada do sonho. Então a gente decidiu voltar para casa. Assim que chegamos lá, eu acordei. Lembro de ter chamado ela de algum nome, não lembro qual. Só lembro que tinha a palavra almas no nome dela. Já que você fica na indecisão de quando ela apareceu pra você, ela se apresentar, você não deixou ela se apresentar, ela foi no seu sonho e tentou te falar o nome, filho, e você ainda esqueceu, amiga. Acende uma vela pra pombagira sua, minha senhora, tenha uma paciência comigo. O terceiro relato é mais um sonho que ele teve com a pombagira. Sonhei que estava em uma estrada muito grande, que parecia não ter fim. Do meu lado tinha uma calçada alta, e eu subia nela. E vi que tinha um círculo vermelho, e dentro um símbolo estranho. Esse círculo parecia ser feito de pedrinhas ou sal grosso, só que vermelho. Eu entrei no círculo e vi uma mulher branca de cabelos loiros e um vestido todo vermelho.
e do lado de fora do círculo. Eu olhava para o lado e tinha meio que um altarzinho. Eu perguntava para a moça de quem era aquele altar. Então ela respondeu de um jeito óbvio: é da Pombagira. No altar pareciam ter rosas e outras coisas. O altar também estava fora do círculo. Então olhei para o altar de novo e depois voltei a olhar para a moça. Assim que virei a cabeça para falar com a moça, vi deitada no círculo uma mulher, que parecia com a que eu estava conversando. Ela gargalhava e tinha também os apetrechos ciganos. Eu sentei e comecei a conversar com ela, como se a gente fosse íntimo, sabe? A gente ria, conversava, depois voltávamos a rir. Teve uma hora que ela me chamou de filho, parecia que ela ia me dar um conselho. Infelizmente, não lembro de muita coisa. Também teve uma hora que eu falei algo que não me lembro, e ela respondeu de um jeito irônico: olha, que senão eu vou aí te bater, viu? Tô falando, você tá desafiando a paciência da Pombagira. E começou a rir. Eu soltei uma risadinha de nervoso, risos. Enfim, então, acordei e só lembro disso. Infelizmente, não tem alguém para me auxiliar e me ensinar sobre a religião. Minha mãe não gosta muito que eu fale sobre essas coisas. Ela tem um pouco de receio. Eu só tenho 15 anos de idade. Ela não ia deixar que eu estudasse sobre a religião e muito menos que eu frequentasse um terreiro de Umbanda. Bom, esses foram os meus 3 longos relatos. Espero que você goste. E o título desse relato é: A Padilha me fez telepata? Tá, é uma coisa nova que a gente nunca viu aqui, né? Vamos ver. Oi, Pérola, sua linda. Obrigada, amiga, você que é maravilhosa. Sempre quando vejo os relatos, eu me emociono demais. Ai, mulher, eu também choro em algo. Bom, Pérola, no meu relato foi quando Maria Padilha das 7 Encruzilhadas fez eu ler o pensamento de uma mãe de santo. Queria eu poder fazer isso. Era dia de festa de Cosme e Damião. Essa mãe me chamou para ir, pois até no exato momento eu não tinha casa para continuar o meu desenvolvimento. Enfim, fui, coloquei a minha roupa branca e começamos. Enquanto tudo acontecia normalmente, cantou para os pretos velhos e velhas. A minha preta velha não quis ir risos. Cantou para os herês, ele começou a vir e chegou a minha vez. Ao invés de vir a herê, veio o herê, que também trabalha comigo. Pois, Pérola, eu trabalho com um casal de herês, e diga-se de passagem, eles são terríveis. Já pensou, gente? Herê em dose dupla já é difícil lidar com um. Ele ficou pouco tempo, logo a menina veio e ficou sentadinha, conversando com todos. Em algum momento, que eu não me lembro ao certo, eu senti ela muito triste, e quando ela desincorporou, ela me jogou longe. Ela nunca tinha feito isso. Fiquei sem entender. Pediram para cantar para fechar a gira. Eu estava sentada passando muito mal. Não conseguia levantar e só pedia para esperar um pouco. Foi então que eu levantei e logo em seguida senti um tremor muito grande. E eu rodei bem no meio. E eu, sem querer, soltei uma gargalhada. Fiquei, meu Deus, o que tá fazendo aqui? A minha reação, com certeza, eu falei, gente, criatura, você enlouqueceu. Claro, eu ia levar um soco depois de falar que ela tá louca. Era só uma festa de herê. E ela falou assim: isso vai acabar agora. Filha minha, não tem que ficar escutando ou ficarem falando o que não sabem. Fica calma. Deus, mexeram com a mulher, não mexe com a mulher. Ela olhou diretamente nos olhos da minha tia e falou: pare de falar dela. Ela não teve culpa do que aconteceu na outra casa. Naquele chão, nenhum de nós fomos mais. Era para minha filha ter desencarnado, mas eu não deixei. E logo, ela só vai lá só para pedir para sair. Então, ela segurou a mão da mãe de santo e falou: se você precisar desse meu cavalo, ele vai te ajudar em muita coisa. Foi aí que a Pombagira falou mentalmente comigo. Presta atenção agora. Neste momento foi que eu consegui ouvir os pensamentos dela. E ela pensava: eu mesmo não. Tenho já os meus filhos. Se ela quiser, ela que procure uma casa. Eu não estou preparado o suficiente para dar continuidade no desenvolvimento dela. Depois que eu li esse pensamento, a Padilha me disse: é isso que você quer? Ser maltratada? Ser procurada só quando precisam? Não, filha, você é muito mais do que isso. Tô tomando a frente para você continuar a sua caminhada. Se na outra casa e nem aqui te respeitam, com certeza não é lugar para os guias que te acompanham desde sempre. Não vou deixar você sozinha em momento algum. Se você ler esse relato, eu vou te agradecer muito. Desculpa se ficou grande. Não tenho muitos relatos, mas o outro que eu tenho é da minha cabocla, que 1 ano atrás fez eu ouvir um ponto pequeno, mas com uma força muito grande. Beijos, linda. Que Mãe já te abençoe sempre. Beijos de luz e axé. Mulher, vou esperar você me mandar o ponto, hein? Agora, ó, obrigação sua, viu? E o seu relato aqui agora, você me manda o ponto, hein? Beijos, obrigado.